Aqui estamos para mais um programa Conta-me, desta vez pela primeira vez e de uma forma muito especial para mim. Vou ter a oportunidade de vos apresentar e partilhar com todos vós a história de um pai e de uma filha. Pai este que veio dos Açores para os Estados Unidos, ocupou, eu julgo que até à data é o único senador que representou esse distrito, mas que nasceu fora dos Estados Unidos, o primeiro português. Não sei se há outros estudos, mas até à data as pesquisas que nós temos é que ele foi o português nascido fora dos Estados Unidos que ocupou aquele cargo, numa posição que há mais de 50 anos já era representado por um português ou descendente de português. E também a sua filha, que é o resultado desse casamento de mais de 50 anos, em que se formou, nasceu aqui, também vem partilhar connosco a experiência de ser filha de um político, mas também explicar-nos um bocadinho o que é que faz na sua atividade profissional. Obrigado aos dois, senador João Correia, vou-lhe chamar senador porque sempre o chamei senador, não é a primeira vez, até dá-me prazer chamá-lo senador. E a Débora Correia Morales, mas vou-lhe tratar hoje por Débora, porque temos intimidade para isso, e agradecer e que seja este pai e esta filha, que também seja um exemplo e que incentive muitos de vós a quererem também vir cá partilhar a história connosco. Senador João Correia? Não preciso chamar senador. Devo chamar, mas eu sempre chamei e não vou deixar de chamar hoje. Mas pode estar à vontade. Não, tu. E primeiro vou dizer que estou fazendo esse programa contigo porque és tu. Porque se não fosses tu... Isso é para vocês verem o quanto eu sou uma felizarda por causa de fazerem esse programa, porque sou obrigada. É porque eu já cheguei àquela idade que só falo com quem quer e ouço quem quer. Então, estou incluída na lista dos que tu queres. Ok, então... Está despachado. Sou assistida. Senador João Correia, onde é que nasceu? A sua família é natural de que área de Portugal? Eu nasci nos 4 Cantos dos Arrives, casa número 7, e o cardeal está a olhar para a minha casa desde que lhe puserem lá a estátua dele. De maneira que eu estou bem abençoado por ele. E queres saber mais? Quer, a sua família, muita gente? A minha bisavó era da parte da minha mãe, era da matriz da Ribeira Grande, o meu bisavô era da Ribeirinha, e a minha avó também era da Ribeirinha, e depois casei com o meu avô, que era da freguesia de São José. E da parte do meu pai, o meu avô, Feijão de Cima, o meu pai, Feijão de Cima, porque muita gente julga que ele é dos Arrives, mas não é. Quem é dos Arrives é a mãe do meu pai, que é a Glória, a Maria Glória, e que é essa que é dos Marques, era dessa família, e a maior parte da minha família é entre a Relva e Feijão de Cima e Feijão de Baixo. Mas vocês foram criados, quantos irmãos é que o senador tem? Nós somos 8 irmãos. Onde é que vocês foram criados? Foi quase tudo da cidade. A minha irmã mais velha não nasceu nos Arrives. O meu irmão mais velho nasceu na Rua d'Água, em Ponta da Algada. E somos 8, continuamos ainda todos vivos, que é, para uma família tão grande assim, ainda é bem bom. E pronto, cada um está terminando a sua vida. Se o senhor não quer que ele chame senador, explique-me qual é a história do seu nome. João Jacinto Faria Correia? Tem uma história, o seu nome. É que tudo na sua vida tem uma história. A história é a seguinte, é que em Ponta da Algada, onde eu morava, ninguém me conhecia nem por João, nem por Correia. Porque o meu pai trabalhava na Câmara e o nome dele era João Faria, ele também não usava o Correia. E eu, que também trabalhava na Câmara, para as pessoas não se confundirem, então eu era o Jacinto Faria. Mas quando alguém ia à Câmara, é o Jacinto Faria, porque se fosse o João Faria, porque nós tivemos um tempo que não trabalhávamos no mesmo edifício. Eu trabalhava na Rua Ernesto de Conde e ele trabalhava na Rua da Canada, de maneira que era assim que nós distinguíamos. Mas alguns dos meus irmãos, por exemplo, o meu irmão mais velho era Vicente Correia. Foi por causa disso que temos. E a razão do John foi quando eu fui para a minha cidadania americana. O juiz todo ali cheio de serviço perguntou qual era a tradição para traduzir o meu nome. Eu disse: o meu nome é João Jacinto Faria Correia. E eu disse: e americano?
Eu disse, americano é John. E ele disse, então passas a ser John, porque estás na América, quer dizer, como é que eu disse, não levas a papelada contigo, não vais ficar cidadão. E eu, naquela altura, são daquelas coisas, se fosse um mês depois, ele já não fazia isso. Porque ele dizia, mas não vou abandonar na tua casa. Mas é que me queria a cidadania. Lá tiveste com o João pelo John. Exatamente, é só por causa disso. E escola, como é que foste para a escola, os teus irmãos, foi tudo lá? É, tudo lá. Eu atendi a escola industrial, não acabei, porque tive que estar sempre a trabalhar, parecia quando eu queria, não dá. E depois, aos 10 anos, andei ali a trabalhar entre os 10 e os 13, numa loja que chamasse Voga, na Rua Marquês da Praia. E depois fui para a Câmara trabalhar aos 13 anos e trabalhei até aos 23. E foi até 1963. E depois casei-me em 63 e já estou casado, já vai fazer 58. Casei-me no dia a seguir que matarem o presidente Kennedy. Estava na igreja na sexta-feira para dizer que te querias, não te ias matar, mas ias-te casar, ok. Porquê é que decidiu vir para a América? A sua família, aliás, estão todos cá. Sim, mas isso é histórias de rapaz novo, rapariga bonita. Vieste atrás da rapariga bonita. Vi-la lá e tal, ela foi lá de visita ver a avó. Eu estava no Solar da Graça nessa altura, muito envolvido. Vi aquela pequena, isso é material novo. Onde é que se vê? E eu disse, bom, vai-se saber o que é que se vai fazer com isso. E, além disso, ela depois não queria dançar com ninguém. Eu acho que foi isso que deu mais vontade ao senador de vir atrás dessa rapariga bonita. Porque, deixem-me partilhar isso também com vocês, porque eu também sei alguns segredos da vida do senador João Correia. Que no seu grupo de amigos muito vividos, bailes no Solar da Graça, boa vida, entre aspas, boa vida com juízo. E então eu acho que o que fez ali foi a Dona Cidália, que é natural do Faial e que também estava aqui na América, não ter dado truque, não ter feito o que o senhor queria, por isso é que lhe deu aquele veneno, aquela gana de dizer não. Não, é porque ela não queria dançar. E como é que ajudava o Vitor Coruja ali, porque aquilo, estava envolvido naquilo, e eu disse, para vocês já têm que ensinar também como é que se vai buscar uma mulher para dançar, mas já é parte da minha vida. E eu fui, e ela disse que não queria dançar, e eu fiquei ali ao pé dela e disse, menina, eu sei dançar, ela disse que não sabia dançar, eu disse, eu sei dançar americano, alemão, japonês, e se tu não vieres dançar comigo, eu fico aqui na tua frente, toda a noite. E ela com vergonha, se não vir dançar comigo. Mas ela foi dançar consigo. Eu não saía dali, eu não desistia. Lá estás, mais aquela característica de nunca desistir, ser persistente, faz parte da sua maneira de ser. E para aí já tens a história toda. Já tem. Perguntar agora o que quiseres à minha filha. Portanto, eu vou fazer o que o senador manda. Agora vou perguntar a Dap. Nasceste aqui nos Estados Unidos, certo? Sim, senhora. Em que cidade? Teus pais viviam aqui no East Providence? Nesta casa? Já nesta casa? Yeah. Nascia nessa casa. E como é que foi a tua infância? Falavas português desde criança ou os teus pais não falavam português contigo? Não, meus pais falavam português comigo. Primeira língua era português. E meus avós não falavam inglês, e meus avós tomaram conta de mim, eu tinha que falar. Mas, como outros, talvez, a gente começa a ir para a escola, e os amigos, e inglês fica a ser... Fica a valer. Tenho que te dizer, há 40 anos atrás é exatamente o que também se passa agora. Os meus filhos também é igual. Falamos português em casa, mas depois de eles irem para a escola, o inglês, e a gente está ali lutando. Mas eu acredito que os teus pais, ainda hoje em dia, estão sempre a insistir com vocês no falar português. Contigo e com o teu... Tens mais um irmão, não é? Sim. Esse casamento deu fruto, um rapaz e uma rapariga, não? O teu irmão mais velho do que tu? Quase 11 anos. 11? 10 anos e meio. E sabes se isso foi controlado por eles ou aconteceu? Eles já que decidiram que era uma diferença de 11 anos entre vocês, ou o Ricardo era para ter sido filho único? É que posso responder
O Ricardo era tão boa qualidade que a minha mulher depois Eu ia dizer. ainda quer ter mais filhos. Eu ia dizer a mesma coisa. Vai lá, aquela era tão boa qualidade que ele foi aquelas garrafinhas de líquido fechado, abria aquilo tudo e bebeu a garrafinha e ela jogava que ele estava morto. E ele estava era bem. Ele sempre Pequenino. Ele tirava as pots and pans, as panelas e batava nisso tudo. Fazia tal bolos, porque então sempre teve um jeito para a música. Ele nunca parava ali abaixo, estava numa estua, ele desaparecia e ia abaixo da roupa e a minha mãe ficava doida e eu então fui completamente, e ainda todavia a gente são completamente diferentes. Vocês são os opostos. Eu era a santa, eu só dormia, comia. Então, Nosso Senhor quis Eu era muito Acho que a tua mãe calada. quis compensar os teus. Nosso Senhor quis compensar a tua mãe e dizer pronto. Mas isso, acho que isso acontece com todos. Há casais que também. Os filhos nunca são iguais. Não que dizem temos 5 dedos numa mão, nenhum deles é igual. É o ditado que toda a gente usa. Senador, depois de tu vires para a América, que a gente já percebeu que vieste atrás da mulher difícil que não te dê truque naquela noite, porquê é que o senhor decidiu concorrer para este cargo político de senador e representar esse distrito que é muito, muito português? É muito fácil. Quando eu fui para o Santana, ali ao Fórum do Broadway, e era o Tony Almeida que foi councilman e a mãe. Foi as primeiras pessoas que eu vi, fui comprar uma Viana, àquela loja, e ela começou logo, tu és novo aqui, e depois conheci o Tony Almeida, e ele, uns tempos depois disse, tu vais-me ajudar aqui a bater as portas para mim e para o Billy Castro, que eu não sabia quem era o Billy Castro, e comecei a bater as portas, e, quer dizer, isso foi em 63, 64, 65, e o Billy Castro foi eleito em 66. E depois daí para a frente eu fiquei sempre muito envolvido, fui tesoureiro, várias coisas. E quando o Billy Castro ia mudar de trabalho, ia deixar de não querer concorrer mais, por razões de trabalho, havia aquela vaga. E ainda fui falar com Deus deu os nomes, mas que pessoas que eram. Um era médico aqui e o outro era advogado. Epá, vocês têm que pôr um português ali naquele lugar. Mas tem muito o que fazer, não sei. E depois eu pensei, bom, alguém tem que se meter nisso. E então eu resolvi candidatar-me. Candidatei-me e a minha primeira palavra foi que essa minha candidatura sirva para acordar essa comunidade que está toda a dormir. Era só por causa disso. Não me importa perder. Olha. E tiveste candidatos a concorrer contra si, que também era americano. O Dias, que era advogado, concorreu contra mim e depois eu ganhei as primárias. Depois concorri com um sujeito que tinha aqui uma fábrica, que era o Manuel Cabral, tinha uma fábrica mais ou menos razoável. Também ganhei e durante os próximos anos nunca perdi nenhuma escola. O senhor teve 10 anos no Senado. Diga-me muito rapidamente um ou dois melhores momentos e um ou dois piores momentos da sua vida de senador. Olha, os melhores momentos foi quando eu consegui, embora tivesse uma loja ou duas, que aumentasse o ordenado mínimo 2 vezes. Não era, naquela altura ainda ninguém tinha conseguido aumentar o ordenado mínimo e fazer com que as pessoas que punham óleo na casa das pessoas para o inverno, eles punham óleo e depois, por exemplo, se punha 50 galões, eles diziam que tinha posto 75 e foi fazer uma lei, que isso é daquelas máquinas que eles hoje têm que usar aquelas máquinas, foi isso, e foi por o monumento dos descobrimentos em Newport, naquele lugar que é o bocado de terra mais valioso da América, ou da América do Estado de Rodana, foi fazer isso. Os piores, e também tive uma revolução aí por causa das contribuições, que eles diziam que os portugueses não se importavam para 100 mil pessoas ali
no liceu aqui de Vice-Bravas e eles normalmente, olha, as contribuições naquele ano, porque disse que a gente ia lhes pôr todos na rua. Isso é uma das coisas. Depois, os piores momentos foi quando eu estive quase a morrer, que me arrebentou a apêndice, e eu estava no hospital, e foi quando o Correio de Dia fechou, e que essas pessoas de um dia para o outro, que eram muitas minhas amigas, de repente desapareceu os amigos todos, exceto um ou dois. Não foi assim. E eu disse, opa, o trabalho todo que eu tive para pôr, porque eu acreditava, se um soube, trazia os outros todos. E era isso que eu tinha. Quando eu vi que isto afinal era só no meu juízo, porque começou tudo a desaparecer, não sabe? E eu disse, naquela altura isso foi um momento muito rigoroso para a minha família. para a sua família. Foi muito. Mas uma coisa que muita gente não sabe é que nunca fizemos nada. Eles queriam que nós quer dizer, resolvesse um assunto. E eu disse, só resolve esse assunto, porque todos nós tínhamos que assinar para o tribunal resolver esse assunto. E eu disse, eu enquanto vou vir, só assim, quando vocês fizeram a declaração, não, que eu não tive nada a ver com isso. Que é para a gente depois saber que de facto não tive nada a ver com isso. E levei 6 anos. Eles ligavam-me quando eu estava em Portugal, os advogados, não vai nada, não vai nada, não vai nada. Até que no fim veio. Mas além disso, depois, quando vemos no jornal que os diretores tinham recebido o dinheiro que estava lá fechado e era uma despesa grande, não sei o quê, e depois as pessoas que me vinham perguntar, e disse a eles, mas vocês diziam que eu tinha tirado o dinheiro, como é que agora estão-se queixando que eu tinha dado dinheiro? E foi isso. Isso foi a pior parte da minha vida. Mas para a minha família, mais para a minha família, porque para mim, se eu não estava doente, eu estava tudo aberto aqui. Toda a vida está aqui a cicatriz. Se eu não tivesse assim, eu mandava vir. Mas como eu estava numa situação que nesse quase que não podia falar. Primeiro era a saúde. Exato.